Eu tive um momento aí de entusiasmo com as manifestações da juventude, porque eu acho que a grande esperança está nessa politização da juventude, em ocupar o Congresso com mais representatividade, mas depende da gente. Enfim, o Brasil acho que tem uma tendência de muita anestesia, né, historicamente. E se isso não mudar, dificilmente vai melhorar. Aí é que tá. Qual é a reação que você percebe, se é que você já tem como perceber, da juventude em relação ao documentário? Porque, tudo bem, a nossa, que vivemos aquilo e tal, bom, eu não vou negar a você que me comoveu as lágrimas. Mas, tá bom. Mas para mim ali não tem novidade. Tem um olhar que eu acho magnífico, né? Claro. E depois até quero explorar, inclusive, um olhar com cenas absolutamente inéditas, no meio do furacão. Mas a garotada, tá chegando alguma coisa para você da garotada que não conhece? Muito, principalmente da juventude, né? Nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, chegam comentários principalmente da juventude, se comovendo com o filme, enfim, espalhando o filme, trazendo luz para cenas diferentes, assim, acho que está gerando uma reflexão e um debate da juventude, com certeza. E você sente que dá para eles entenderem, inclusive, sobre a nossa história, assistindo o teu filme, porque a gente tem muito essa crítica de que a nossa juventude não tem exatamente toda a história do que foi a nossa ditadura, do que foi todos os problemas que a gente teve. Eu acredito que teu filme narra isso muito bem, mas você tem essa visão da pessoal da juventude que consegue assistir teu filme e falar: estou entendendo melhor o que foi o golpe, estou entendendo melhor o que é um congresso, o que foi a relação da Dilma com o congresso. Sim, tive alguns feedbacks assim, entendi agora a importância do congresso, eu entendi melhor como que foram feitos os processos de conciliação. Eu entendi o pacto com o PMDB. Sim, alguns feedbacks nesse sentido. Mas o principal é chorei. Tem um momento da Helena, deixa eu registrar aqui, que eu achei mágico, um momento em que ela vai fazer a entrevista em Nova York. E depois, logo em seguida, você emenda com o rosto dela em ação, em preto e branco. É o mesmíssimo rosto, né? Uma cara maravilhosa. Mas naquela ocasião estávamos iniciando um momento de quebradeira da produção cinematográfica, né? Sim. Que ela registra bem, né? No Brasil não se faz teatro, tem 1 ou 2 peças por ano. Se você quiser fazer TV, você tem que fazer novela. Se você quiser fazer filme, é um filme por ano. É Collor, né? Isso, estava iniciando a era Collor, né? E eu observei que nos anos 2000 para cá, tem uma produção documental e ficcional brasileira imensa. Né? Você mesma, né, tem 36 anos e 5 filmes aí de alto nível. Né? E eu vou, só para ficar na seara do documentário, né, o Silvio Tendler fez um monte. Né? E acho que pouca gente no Brasil contou a história do Brasil dos últimos 50, 60 anos como ele. Com certeza. Aí teve os filmes do João Moreira Salles, né? do Eduardo Coutinho. Enfim, tudo contado a partir de uma nova história que se começou a construir em 2002. Né? E agora, qual que é a sua perspectiva de que essa história seja novamente interrompida? Porque em 64 a gente passou por um golpe violento que atuou imediatamente e rapidamente na cultura. Sim. Na produção cultural, na música, no cinema, no teatro, nas artes, na literatura, em geral. Né? E nas outras áreas, educação, saúde, ela foi gradualmente, né, transformando o serviço público em sucateamento. Agora está tudo acontecendo muito rápido. É na cultura, no meio ambiente, é na educação, é no serviço público. Você vê alguma perspectiva? Falo para você e falo para vocês também. Você vê alguma perspectiva de para onde a gente pode ir, como que a gente pode reagir diante de um cenário tão aterrorizante? É como dizem, né? Para construir leva décadas e para destruir é em um segundo. E esse ano, a quantidade de filmes brasileiros em Berlim e a premiação que o Kleber Mendonça teve em Cannes, junto com Karin Ainus, foram históricos, né? E é muito triste pensar que isso vai se reverter, que já está se revertendo no nível de segurança que
as produtoras todas estão tendo em relação ao futuro da Ancine, né? E como a gente estava conversando antes, da força da narrativa que tem tido no YouTube, em convencer a juventude e muitas pessoas de que são os artistas mamando na teta do Estado. Eu acho que ainda falta muita gente entender a importância que o incentivo à cultura tem, como todos os países de primeiro mundo têm incentivo à cultura, seja através do Estado na Europa, seja através da filantropia nos Estados Unidos. E acho que a gente tem uma função de educar e transmitir essa informação para quem não tem, né? Porque eles fizeram um ótimo trabalho em desinformar. Então, acho que precisa ter essa conquista da opinião pública, na minha opinião, da importância do financiamento da arte. Mas é a tua história, né, Petra? Num país em que um compositor, escritor como Chico Buarque de Holanda ganha o prêmio Luiz de Camões, o maior prêmio da língua portuguesa, e o presidente da República institucionalmente não se dá ao trabalho de parabenizá-lo, ou morre a Bete Carvalho e ele não faz uma referência sequer, né, ao que significa na cultura brasileira uma Bete Carvalho, né, ao passo que o DJ que espancou a mulher e se suicidou virou um cara simpático. Respondendo a você de minha parte, eu vejo com uma necessidade brutal, Paulo, da gente resistir e não entregar, não deixar que esses caras prevaleçam, porque será a vitória do obscurantismo sobre o iluminismo. Estamos falando disso, apenas disso. Existe uma rachadura muito grande, né, entre o governo Bolsonaro, os artistas no geral, eu acho, e tem uma narrativa muito forte de colocar como lados opostos, como os artistas ficassem de um lado completamente oposto ao restante do país, como se não se importasse com nenhuma outra área. Isso é uma coisa horrorosa. Mas é um lugar, é uma coisa fechada que a gente, como artista, vai ter que pôr luz de alguma forma, com poesia, contando história, resistindo, porque para trás a gente não volta, né? Pode não deixar a gente avançar tanto, mas a gente vai cavando esse espaço. Né? Acho que a cultura sempre foi uma resistência muito forte. E agora vai ter que ser muito mais para seguir, né? Porque a gente não parar, a gente não vai, né? É isso. Petra, me conte uma coisa. Como é que você conseguiu aquelas cenas de bastidores do nosso Stuquinha? Porque ele é absolutamente cioso e zeloso e ciumento das imagens que faz. Sim. Foi uma batalha? Foi. Enfim, eu fiquei muito impressionada, né, de conhecer o material do Stuckert. A gente se conheceu, acho que nesse dia que eu falei, que eu fui no Instituto 2 dias antes da condução com o Steve, e depois, durante o tempo que eu estava batalhando uma entrevista com o Lula, pude conhecê-lo melhor, e ele me contou do material que ele tinha, e a gente foi conversando por anos até eu poder ver esse material, e a gente foi conversando, ele entendeu a dimensão histórica, ele já sabia a dimensão histórica que o material dele tinha, e acho que achou interessante que pudesse não ser esquecido nesse momento tão crucial, né? E para mim foi um grande presente, porque como imaginar num momento de tamanha importância histórica poder estar ali nos momentos mais íntimos com o presidente. Ricardo Stucker é fotógrafo e acompanha o ex-presidente Lula desde sempre e faz imagens que estão no filme. A despedida do Lula e de Dona Marisa no dia que vão embora, né, termina o mandato dele, cenas da prisão. Nossa, é muito forte, né? É muito forte. É muito a saída forte. do Sindicato dos Metalúrgicos. A saída do Sindicato dos Você esteve lá Metalúrgicos? no Eu sindicato estava durante a lá, vigília? eu estava lá os 3 dias. Foi o momento mais tenso, né, de toda a filmagem, sem dúvida.
Era a sensação de estar dentro de um filme de ação americano, que você tem um bunker que está sequestrado, e dentro do bunker você fica assistindo pela televisão o país inteiro assistindo você lá, e aí a tensão, as pessoas falavam, os policiais vão invadir, vão explodir, e a gente lá naquela tensão por 3 dias. Petra, você diz no Helena que você conversa com ela, ou você conversava com ela diariamente e diversas vezes por dia. Você tem conversado com ela sobre esse documentário? A Helena está presente ainda, não na sua vida afetiva, na sua vida profissional? Você dialoga? O que será que a Helena acharia disso? Como a Helena trataria isso? Para ser sincera, não. Eu conto que... Eu estou te perguntando isso só por uma razão. Quero deixar claro para você. Sim. Você conseguiu manter a sua irmã viva. Não sei se você tem consciência disso. Quem vê o Helena, fala, Helena está aí. O que é inestimável. Isso não tem preço. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Sim. Ela me veio, antes de eu fazer o filme, em sonho, e daí que eu comecei a fazer o filme, por causa de um sonho que eu tive com ela. E durante o processo de feitura do filme, eu sonhava constantemente com ela. E esses sonhos foram se transformando. No começo, ela estava com muita dor, e aos poucos, essa dor foi evaporando. Teve até um sonho que eu cozinhava a dor dela e ela, de fato, evaporava. E o último sonho que eu tive com ela, eu dançava em volta dela, eu menina e ela já adulta. Aí eu passei anos sem sonhar com ela e, mais ou menos, há uns 2 meses eu sonhei com ela. Mas ela estava bem, eu só olhava ela, assim, acho que a gente encontrava e ela estava bem. Mas acho que ela está descansando, é a minha sensação, né? Mas no começo, quando tem aquele dia da vitória da Dilma, em 2010, outubro de 2010, e eu lembro nitidamente de ter pensado, nossa, se a Helena estivesse viva hoje, ela não se mataria. Porque a perspectiva de ter uma mulher que, como a nossa mãe, passou por tudo que passou e consegue chegar na presidência, dá uma outra perspectiva de mundo, né? E ela morreu num momento em que as perspectivas eram muito deprimentes. Os amigos dela estavam morrendo de AIDS, o cinema estava sendo destruído, o teatro estava sendo boicotado, enfim. E aquela eleição foi muito feia, né? Teve uma deturpação da narrativa ali que foi muito feia. E foi meio que minha introdução na política. E era um momento propício para perder a esperança. Sem dúvida, sem dúvida. Bonito. Foi um fim do centro político, a eleição de 2010, né? Foi onde o PSDB, com toda a história que tem de quadros, né, formuladores de políticas para o Brasil, que a gente goste ou não delas, havia formuladores. Em 2010 havia uma disputa do poder pelo poder de uma forma tão intensa, tão baixa, que o que o José Serra fez na campanha de 2010 instituiu, né, acho que foi a semente da nova direita que surgiu no Brasil. Eu estava falando de 89. Acho que 2010 da eleição da Dilma que você comentou aí. Que ela... Sim, mas nesse momento de 2010 eu via como um momento de maior esperança. Sem dúvida. Mas, claro, teve já uma degradação ali durante as eleições, a falta de respeito mútuo, que depois só piora, né, em 2014. Sem dúvida alguma, a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, mas antes, você que acompanha a TVT e quer ajudar a manter esse canal educativo, democrático e público no ar, contribua com a nossa vaquinha, o nosso financiamento coletivo. Acesse catarse.me/TVT e faça uma assinatura. Até já. Temos aí, então, uma entrevista muito bacana com a Petra Costa,
mostrando, não é, todo o começo e como foi montado esse grande momento também, que é, sem dúvida nenhuma, a indicação do Democracia em Vertigem para o Oscar, que está causando mesmo um furor uterino na